Blu-ray ou Blu-ray Disc é um tipo de mídia que veio para substituir os nossos DVDs, que foi lançado em 2003 e hoje será a história desta mídia. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para me ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Bem, a história do Blu-ray começa por volta dos anos 2000. Aonde nesta época a Sony, junto com a Philips, estava pensando em uma nova mídia que tivesse mais capacidade de armazenamento, pois a tendência era que surgisse coisas necessitando muito mais espaço de armazenamento, como exemplo os jogos de videogames, um exemplo enorme que evoluiu o gráfico e ia precisar de mais capacidade, para poder gravar os dados do jogo. Aonde os DVDs era a mídia mais alta que tinha na época, que até os videogames da época utilizavam, eles ficavam limitados nos 9.4 GB se você gravasse num DVD de 2 camadas. Porém, a maioria dos jogos na época eram gravados num DVD comum de 4.7 GB. Sendo assim, por volta de outubro de 2000, a Sony iniciou o projeto utilizando um novo laser para gravar no disco óptico, o UDO, o Ultra Designer Optical, que tinha uma característica meio incomum do outro laser que utilizava para gravar no DVD. Ele tinha uma característica de ser um laser azul, que operava muito mais rápido do que os que eram utilizados nos DVDs. E com isso foi apresentado para o mundo o seu primeiro protótipo da sua nova mídia, com o nome de BD-RE, que possuía os incríveis 25 GB de capacidade de armazenamento. Isso já está sendo 3 vezes mais a capacidade do DVD de maior capacidade, que é o de 9.4, de dupla camada. Mas se você comparar com os DVDs comuns de 4.7, é 6 vezes maior. Olha só a diferença na primeira versão do Blu-ray. Agora nós vamos para 2003, aonde neste ano foi lançado o protótipo que foi criado lá nos anos 2000, início dos anos 2001, 2002, nas lojas. E eles lançaram primeiramente no Japão, com o nome já conhecido como Blu-ray, nas lojas. Onde de primeiro muitas pessoas olhavam a mídia com uma desconfiança, aonde eles não acreditavam que a mídia possuía uma proteção contra quedas e arranhuras, sendo que você também necessitava comprar um leitor de Blu-ray, pois o leitor de DVD não conseguia ler os Blu-rays, por ser um disco óptico diferente no formato quando você grava no Blu-ray e grava no DVD. E com isso, pensando nessa necessidade do pessoal, foi lançado o primeiro leitor de Blu-ray do mundo e também o primeiro gravador, que foi o Sony BDX S77 no Japão, que custava na época de seu lançamento $3.800 americanos. E por ser um item muito caro, que 3.800, com dólar estando R$5, é praticamente o dobro do preço do vou pensar se tu comprar aqui no Brasil. Como ele era um item muito caro, fez muita gente se afastar da mídia, aonde até os estúdios de Hollywood que estavam gravando os filmes em DVDs, eles queriam gravar na nova mídia para testar e também ver se a qualidade dos filmes poderiam aumentar com a capacidade de armazenamento, para botar mais coisas lá para ele conseguir dar um filme com a qualidade melhor, qualidade de imagem melhor. Eles não quiseram lançar no Blu-ray e continuaram gravando nos DVDs, sendo que isso só foi mudar em 2005, aonde a Sony e a Philips anunciaram uma melhoria na mídia, aonde foi desenvolvido um revestimento de polímero ultra duro. E esse revestimento que foi colocado em cima
do disco óptico na parte de gravação, fez com que a mídia agora sim tivesse a proteção desejada dos estúdios de Hollywood e o pessoal também que queria comprar na loja bem maior. E sendo assim, fez com que os estúdios de Hollywood começassem a usar a mídia. E como começou a ser lançado os filmes em Blu-ray nas lojas, automaticamente a mídia começou a ser popularizada no mundo e a mídia começou a subir no número de vendas. Bem, já foi lançada a mídia teve uma melhora que fez ela ter uma proteção melhor. Foi lançado o seu primeiro gravador, o Sony BDX E77, porém faltava uma coisa para as pessoas conseguirem ler essa mídia e assistir os filmes que estavam sendo lançados na época. As pessoas precisavam de um leitor de Blu-ray, ou também conhecido como os players de BD-ROM. Sendo assim, em 2006 foi lançado o primeiro leitor de Blu-ray, o Samsung BD P1000, aonde ele de início começaram a competir com os reprodutores de HD DVD, que era um tipo de DVD mais robusto. Porém, rapidamente eles foram ganhando espaço e fazendo com que os HD DVD fosse esquecido cada vez mais. Ainda mais que no mesmo ano foi lançando diversos filmes com a nova mídia, que foi fazendo com que as pessoas que comprassem os filmes em loja teriam que ter o leitor de Blu-ray para poder ver os filmes, obrigando as pessoas a comprar ele. Porém, uma coisa de curiosidade, aqui no Brasil muitas pessoas nem sequer se familiarizaram com a mídia. E muitas pessoas ainda continuam no velho e bom DVD, até eu mesmo, por ser considerado uma mídia bem mais cara, e também muitas pessoas não possuem um leitor de Blu-ray, que também era bastante caro aqui pra gente aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, a mídia chegou de forma devagar, porque as vendas não estavam indo muito bem em comparada aos de DVD quando ele foi lançado na época de lançamento dele, que muita gente estava falando que seria um fiasco. Porém, quando os novos filmes chegaram na América com a nova mídia, fez com que a mídia subisse consideravelmente, aonde foram de 600 mil na época de lançamento do Blu-ray da mídia para 1,7 milhões de cópias vendidas, e um salto considerado. E também o que ajudou nessa subida da venda de Blu-ray foi o lançamento dos consoles Xbox 360 e do PlayStation 3, que são dois consoles da 7ª geração dos videogames, que vieram com um leitor de Blu-ray no seu driver de disco, que fizeram com que diversos jogos também fossem lançados com a nova mídia. E isso só ajudou cada vez mais a alavancar a produção dos Blu-rays e a venda consideravelmente. E isso fez com que o Blu-ray fosse o grande ganhador da guerra com o HD DVD. Porém, nem tudo é flores. No final do mesmo ano, em 2008, o número de vendas começou a cair consideravelmente, e a mídia só foi entrando em esquecimento. E hoje em dia ela é considerada um verdadeiro fiasco da tecnologia, que muita gente não se adequou. Porém, ela não morreu de fato, porque mesmo com um número bem baixo de vendas, a mídia ainda é, hoje em dia, muito utilizada. E muito em gravações de filmes e também de jogos de mídia física. Até porque tem muita gente agora que compra os jogos de mídia digital. Aí não precisa ter o disco, não precisa ter gravado no Blu-ray. E diz que o principal motivo para essa queda é que a tecnologia que era utilizada no disco tentou mostrar uma percepção de profundidade semelhante aos filmes 3D. Porém, sem o uso dos óculos. Porém, essa tecnologia fazia com que os filmes saíssem meio embaçados, como se você estivesse vendo um filme em 3D sem o óculos, né? E no DVD ele funcionava bem melhor. Tem diversos filmes que até vi que compararam a versão dele no Blu-ray e no DVD. E no DVD isso é muito melhor do que no Blu-ray, por conta dessa tecnologia que eles tentaram fazer aqui.
implementar no Blu-ray, que fazem com que o filme seja totalmente diferente, a dimensão dele, o que você sentia vendo o filme ser totalmente diferente no Blu-ray por conta dessa tecnologia. Bem, agora eu vou falar sobre as características da mídia do Blu-ray. Bem, os discos de Blu-ray tinham a capacidade de reproduzir vídeos com resolução de até 1080p, que é considerado HD. E também tinha outros tipos da mídia que reproduziam até 720p, que também ainda é considerado HD. Eles possuíam até 6 horas de gravação de vídeo de alta definição, porém, em 2014 foi lançado um novo tipo de Blu-ray que permitia a gravação de filmes em 4K, os BD 4K Ultra HD, que permitia, além de filmes em 4K, algumas horas de gravação bem maiores do que os Blu-rays normais. Bem, os Blu-rays possuem 3 tipos diferentes de mídia. O primeiro que eu vou falar aqui são os BD-ROM, que foi o primeiro formato de Blu-ray lançado pela Sony, que foi lançado lá perto dos anos 2000, que foi o protótipo dela, aonde esse BD-ROM permitia que você somente a gravação, só permitia você ler o disco, você não conseguia gravar nada nele, somente leitura. Normalmente os filmes foram gravados nesse tipo de mídia, até porque você não conseguia gravar em cima do CD do vídeo, CD do filme. Você só pode fazer a leitura dele. O outro tipo de Blu-ray que tem é os BDR, que é igual o DVD-R, que é uma forma de mídia gravável que muitas empresas de jogos utilizavam para gravar os seus jogos. Porém, você só conseguia gravar uma vez nessa mídia, e depois não dá para fazer mais nada, que é os nossos famosos DVD-ROM e o Blu-ray-ROM, como era chamado na época, aonde muitas empresas faziam isso, como eu falei. O terceiro tipo de mídia que tinha o Blu-ray era o DBRE, que é igual ao DVD regravável, aonde que é uma forma da mídia regravável que, diferente da BDR, você pode gravar um número X de gravação de um disco repetidamente se você quiser. Você não fica preso numa gravação, queimou o Blu-ray e você não consegue gravar de novo. Isso não acontece aqui no BDRE. Bem, como foi falado, os primeiros Blu-ray tinham capacidade de 25 GB na sua camada comum, aonde na sua camada dupla chegava aos 50 GB. Possui também outro tipo de Blu-ray com a possibilidade de gravação nos dois lados, que tinha em uma única camada dessa mídia de Blu-ray 50 GB, que já é a versão dupla do Blu-ray, do primeiro tipo de Blu-ray já criado. E na sua versão de camada dupla chegava aos 100 GB nesse de gravação de dois lados. Porém, como aconteceu com todas as outras mídias que eu contei a história aqui, também foi criado uma outra mídia do Blu-ray, bem menor, com CDzinho pequenininho, que tinha em média 8 centímetros o o disco foi marrom, que possuíam 7,8 GB na sua camada comum e na sua dupla camada 15,6. E também foi lançado a sua versão desse disquinho pequenininho da possibilidade de gravação de dois lados, que tinha uma única camada 15,6 GB e na sua camada dupla 30,12 GB. Além de que os Blu-rays possuíam uma taxa de transferência de 54 MB por segundo e suportavam os formatos de MPEG 2, MPEG 4, AVC e VC1. Aonde, se você não sabe o que é MPEG e esses outros formatos que eu falei aqui, é só você ver o vídeo sobre a história do CD, que lá eu explico o que significa esta sigla o que ela significa por gravação das imagens aqui no Blu-ray. Bem, de fato de curiosidade, para finalizar o vídeo praticamente, o Blu-ray possui sempre uma característica de ter o lado do disco da sua gravação totalmente em azul escuro, assim, um azul escuro. Você via de longe o CD é um azul escuro mesmo,
aonde fez com que até a Sony batizasse o nome da mídia de Blu-ray, que para quem não sabe, Blu-ray em português significa raio azul, aonde, como eu falei lá no início desse vídeo, é o raio azul que saía do laser lá de gravações do Blu-ray, fez com que a Sony batizasse de raio azul, só que em inglês o nome. E se eu posso falar uma coisa para vocês em consideração ao futuro das mídias, bem, eu acredito que no futuro muito dificilmente alguma empresa irá lançar alguma mídia física para gravação, principalmente de filmes e jogos, porque a tendência hoje em dia é que tudo vira streaming ou mídia digital, onde nós vemos isso acontecendo diversas vezes, muito mais rapidamente, nos jogos, onde tem muito mais jogo em mídia digital do que mídia física nas lojas para você comprar, até porque sai muito mais barato a mídia digital do que a mídia física. Em alguns casos, principalmente quando as empresas dão um jogo de graça, então a empresa faz uma promoção lá de última hora. E em relação aos filmes, tem muito mais filmes sendo lançados em plataformas de streaming como a Netflix e o Amazon Prime do que sendo lançado em formato de Blu-ray na loja para você comprar. Até porque você assina um pacote lá da Netflix, por exemplo, você tem acesso a um catálogo enorme de filmes que muitas empresas estão lançando diretamente para o aplicativo, lá para a plataforma de streaming depois de ter estreado no cinema. Uma coisa que eu acredito que irá acontecer conforme passar do tempo aí, que a Blu-ray, infelizmente, eu acredito que vai ser a última mídia até ser lançada em formato de mídia física. Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo até aqui. Lembrando que esse vídeo sobre a história do Blu-ray foi sugerido pelo Vinícius Pokémon. Caso você queira imitar o Vinícius Pokémon e que apareça o seu comentário aqui, como apareceu o dele, é só você comentar aí no vídeo que eu vou dar aquele joinha e vou lhe escrever. Aí você vai digitar se a sua sugestão de vídeo foi anotada ou não, hein? Então até o próximo vídeo do Very Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.